Direito, o assunto é estágio. A gente vai aprender juntos sobre essa, muitas vezes é uma fase da nossa vida que nos possibilita ter efetivamente um emprego posterior. Mas existem muitas dúvidas sobre, existe legislação a favor e a gente roda a vinheta para esclarecer tudo. Com você, Falando de Direito. Pessoalmente hoje aqui no nosso estúdio, o advogado Isaac Bertolini Auler. Oi, Isaac, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Tudo certinho? Tudo certo. Isaac, quando o assunto é estágio, muita gente tem dúvida, porque geralmente é uma fase da nossa vida profissional que antecede efetivamente a contratação. Então, você começa estagiando. Eu comecei assim no meu primeiro emprego, com estágio, depois passei 16 anos na empresa, né? Na faculdade também não teve o estágio obrigatório? Sim, comecei no estágio obrigatório e lá a gente vai ficando. Mas uma coisa é interessante a gente explicar aqui. A primeira coisa, quais são as situações em que a empresa pode abrir portas para o estagiário? Bom, a primeira situação é o que a gente acabou de conversar, que é esse estágio que ele pode não ser remunerado porque ele tem uma relação com o curso, ele tem uma obrigatoriedade naquelas horas que o curso exige. Então, por exemplo, eu faço direito, o meu curso exige que, de fato, eu trabalhe num escritório de advocacia em determinado período. Esse tipo de estágio, ele não tem a necessidade de uma bolsa auxílio. Ou seja, esse não seria remunerado? Esse pode não ser remunerado, né? Tá. Porque o que as universidades acabam fazendo? Elas colocam esse tipo de estágio dentro da universidade. Então, no direito é assim, às vezes tu vai lá, tem as... Defensoria Pública, não existe lá? Daí, olha, eu não quero ir na Defensoria Pública, tá muito movimentado, eu vou lá na universidade, que eles têm um núcleo que me ajudam para resolver minhas questões jurídicas. O que é isso? São os estagiários lá que têm que cumprir uma determinada carga horária para conseguir se formar, que atendem essas pessoas. Esse tipo de estágio, ele não precisa ser remunerado. Em relação a empresas aqui, não é somente dizer, não, eu estou pegando estagiário. Não. Tem todo um contrato, tem uma parte legal e burocrática a ser cumprida, né? Com certeza. Bom, primeiramente, né, o estágio, ele não é um funcionário mais barato. Sim. Isso que tem que se deixar claro já no início, né? Então, não adianta eu, vou contratar um estagiário aqui para não precisar contratar um funcionário. São relações totalmente diferentes. Porque o objetivo do estágio é profissionalizar, né? Então, tu não pode contratar aquela pessoa para trabalhar, por exemplo, mais de 6 horas, se for o caso do estagiário de universidade, de nível superior, né? 4 horas para o de ensino médio, então eu tenho a jornada de trabalho estipulada, 6 horas para um, 4 horas para outro. Ele não pode fazer horas extras, então é vedado. Outra coisa, para estagiários de nível médio, eu não posso estar contratando lá toda a minha empresa de estagiário de nível médio. Por quê? Porque tem uma limitação legal, que tem uma tabela, obviamente, só que gira em torno de 20%. Então, 20% do meu quadro poderia ser de estagiários de nível médio. Para nível superior, não tem essa limitação. Porém, tem que se haver um acompanhamento para que efetivamente aquele estágio ele sirva de uma forma de profissionalização. Porque, por exemplo, pega lá um banco, né? Tem os bancos, eles às vezes contratam os estagiários, colocam lá para botar no atendimento, ajudar no caixa eletrônico. Às vezes não tem relação nenhuma com o que a pessoa está fazendo na faculdade, o cara tá lá fazendo... Aquele posso ajudar que geralmente fica, o que é que tem a ver com quem está fazendo economia? Exatamente, o pobre coitado, ele faz lá, sei lá, contabilidade, ele faz marketing e ele tá ali atendendo, o que é aquilo? Aquilo é uma desvinculação, desvirtuamento do contrato de estágio, porque aquilo é um funcionário mais barato. Entendi. Não está profissionalizando a pessoa, né? Entendi. Então, é bom e importante as empresas estarem atentas, porque podem ser alvos de processo. E você, estagiário, ficar atento para ver se você não está lá só, né, cumprindo as suas horas, não está aprendendo de verdade. Agora, como é que eu sei se esse estágio é ilícito? Olha, daí é uma prova que tu vai ter que fazer na Justiça do Trabalho. Mas tem também a limitação, porque, claro, são vários requisitos, a limitação de 2 anos, né? Então, às vezes na academia, que nem quando a gente está começando a treinar, né, Fernanda? O estagiário lá na academia, eu já estou há 3 anos aqui na academia como estagiário. Não pode, tem uma limitação de 2 anos. O que acontece? Passou desse período, vira o vínculo empregatício. Daí a empresa vai o quê? Vai ter que responder um processo na Justiça do Trabalho, vai ter que pagar todos os direitos, assinar a carteira e tudo mais. É importante o estagiário ficar atento sobre isso. Quem está assistindo hoje o programa pode estar pensando, peraí, eu fiz um estágio remunerado em determinada empresa, mas não tinha nada
a ver com o meu curso não, viu? Eu fazia outra história lá. Essa pessoa pode recorrer na justiça? Pode e deve. Outra coisa também interessante, estagiário, época de prova, carga horária reduzida pela metade. Então, sabe como é corrido, né? Pra quem estuda e trabalha, né? Nem fala, eu tava conversando com o Isaac hoje, antes de começar. Isaac, eu tô pagando uma disciplina assim. E aí ele tá dizendo, Fernandinha, ele até fez uma pergunta que vale uma discussão. E aí é justamente isso. Nesse período de prova, que a gente vai precisar de maior concentração e maior estudo, no trabalho é impactado também esse estágio. É impactado. Jornada de trabalho reduzida para a pessoa poder estudar, né? Porque senão realmente inviabiliza o estudo, porque o objeto desse contrato é profissionalizar, é trazer a relação da escola, do saber teórico com o saber prático, né? Agora, Isaac, quem está assistindo o programa que diz, mas isso aconteceu, sei lá, faz 2 anos. Tem como na Justiça do Trabalho um prazo para você poder, de repente, entrar, recorrer, né? Boa pergunta, é até 2 anos, né? Justiça do Trabalho eu busco os últimos 5 anos, só que eu tenho 2 anos para ajuizar. Se eu demorar 2 anos para ajuizar esse processo, eu não busco nada mais lá para trás. Então não é, a minha prescrição são 5 anos. Sim, são 5 anos, porém tem que se ajuizar em 2 anos. Senão tu vai perder o teu direito, ele vai precluir. Isso é um detalhe importante aqui que o Isaac tá falando. No final das contas, são 2 anos. Porque senão não adianta você ter passado 5, você não vai conseguir mais ajuizar. Exatamente. Né? São 5 anos para você, de repente, buscar os direitos sobre algumas coisas até 5 anos atrás. Assim, exatamente. Né? Também, claro, o contrato de estágio, ele exige aquela agência integradora, né? Então, por exemplo, não adianta tu só me contratar como estagiário, tem que ter um terceiro. Por quê? Porque esse terceiro, ele vai supervisionar essa relação do estágio. Então, quer dizer que aquela empresa que contratou direto você, aí disse, não, eu tenho aqui um contrato, tal. Tá errado? Tá errado porque vai gerar o vínculo empregatício, porque não teve essa pessoa que vai fazer a intermediação, a fiscalização do contrato. Porque tem esse custo extra, né, para a empresa. Então a empresa, vou pagar R$1.000 para o estagiário. Não, ela vai pagar R$1.000 para o estagiário e vai ter que pagar essa outra empresa também para fazer essa intermediação. Ou seja, existe tantos detalhes envolvidos nessa suposta parceria que você acha que você está tendo, tem sempre alguém visando lucro nesse negócio. Então preste atenção, né? Se você não está sendo lesado nessa história, e dá para correr atrás dos seus direitos. Tá com dúvida sobre isso? Quer saber se você tem direito? Você não tem mais o contrato, você não sabe mais onde é que estava naquela época? Conversa com o Isaac, manda um direct no Instagram, o Instagram do Isaac, o Instagram do quadro. Vou começar pelo do Isaac, @IsaacBertolini-Auler, e o quadro é Falando de Direito BR. Isaac representa aqui um corpo enorme de advogados, junto com o Rafael Bernardes, que se revezam aqui nos conhecimentos, para justamente ajudar os nossos telespectadores. Então não dá você dizendo, eu não tenho direito não, eu acho que isso dá trabalho demais. Vai conversar, né, Isaac? Muitas vezes tem direito. Falando né? desse jeito, vai chover de currículo para estágio. É importante, desde que esteja tudo certo, tá valendo a pena. Beijo, viu? Até semana que vem. Bom final de semana. Igual. Primeira pausa aqui do Com Você. Eita, Isaac,